Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Louvado seja o nome, porque Ele vive e reina para todo sempre, o nome que está acima de todo nome. Meus queridos, por gentileza, abra sua Bíblia nesse texto que você está vendo aí, Naum, profeta Naum, um dos 12 livros dos profetas menores, não porque eles são baixinhos, mas porque são livros menores, e nem também, tampouco tem a ver com a importância, e sim, simplesmente com o tamanho do livro. Por isso os profetas menores, profeta Naum, enquanto você procura aí, ele fica ali entre Miqueias e Abacuque. Quero dar as boas-vindas, irmãos que nos visitam, que estão aqui na base pela primeira vez, sejam bem-vindos. Também cumprimentar os irmãos que nos assistem, estão em casa, não puderam estar aqui por alguma razão, estão assistindo ao culto pela internet. Muito obrigado pela companhia, meus irmãos, e claro, obrigado pela companhia de vocês que estão aqui no culto público ao Senhor. Glória a Deus por isso, estarmos juntos. Eu fico com muita saudade assim de um culto para o outro, vontade de ver os irmãos, de estar reunido como igreja. Isso, o coração fica ansioso para chegar no domingo e a gente estar junto, poder abraçá-los e estar junto com vocês, mais ainda quando tenho a oportunidade e a alegria de compartilhar a palavra do Senhor. Então, Naum capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 8, mas antes de lermos o texto, hoje nós vamos refletir sobre um texto muito, muito interessante, um texto que ao mesmo tempo anuncia o julgamento implacável do Senhor sobre a cidade assíria de Nínive, opressora de Israel, mas também traz uma mensagem de conforto ao povo de Deus. Se não por acaso Naum significa conforto ou consolação. Se sabe muito pouco sobre o profeta Naum, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais adiante. Então vamos lá, meus irmãos, você pode acompanhar na sua Bíblia aqui no texto, no telão. Ouça com atenção, reverência a palavra do Senhor. Assim diz o texto, Naum capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Mas o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Feche teus olhos, oremos, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra, tu que és Deus todo-poderoso, Deus gracioso, bondoso, grandioso, e cremos, Senhor, na tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque podemos ler a tua palavra e te pedimos, ó Deus, cientes da nossa dependência de ti, ciente da necessidade que temos do teu Espírito para a correta compreensão das Escrituras. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja um bom alimento, seja corretamente aplicada para a nossa vida, não apenas palavras que vamos ouvir,
e não coloquemos em prática, Senhor. Nós te pedimos que seja fruto para a tua igreja e para o teu reino. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o poeta Augusto dos Anjos escreveu no seu famoso soneto Versos Íntimos a seguinte frase: a mão que afaga é a mesma que apedreja. A gente conhece esse poema, né? Nesse poema, o poeta paraibano, né? Ele está expressando aqui um sentimento pessimista em relação aos relacionamentos interpessoais. É uma frase que, de certa forma, sintetiza uma dualidade fatídica na vida humana. Qual seja o fato de que algo bom pode se transformar rapidamente em algo muito ruim. A mão que afaga é também a mesma mão que apedreja. No mesmo poema nós lemos assim: o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Simplificando, é como se ele estivesse dizendo assim, ó: mesmo quando o ser humano recebe uma demonstração de carinho, como um beijo, isso é apenas o prenúncio de que algo mal virá em seguida. Em outras palavras, a boca que beija é a mesma que vai cuspir depois, causando dor, causando decepção. Essa é a visão do poeta, né, sobre a maneira como as pessoas se relacionam. Uma visão pessimista, né? Mas cedo ou mais tarde as pessoas vão nos causar algum tipo de desilusão, vão nos machucar. Será que nós somos assim mesmo? Eu recorri aqui à pena poética de Augusto dos Anjos para ressaltar essa capacidade humana de afagar e apedrejar, de fazer o bem, mas também fazer o mal, de beijar e cuspir. Em fração de segundos a gente consegue fazer isso. Essa dualidade aí típica de nós, pessoas, é apenas, na verdade, meus irmãos, uma das facetas com as quais nós somos obrigados a conviver como resultado de nossa natureza pecaminosa. Fazemos o bem e fazemos o mal. São duas faces aí de uma mesma moeda humana, né? Carnal, pecadora. Eu quis destacar aqui essa dupla face que marca os relacionamentos humanos para ressaltar que Deus também pode agir de maneira dualista. Sim. O mesmo Deus que cura também fere. O mesmo Deus que se aproxima também é um Deus que se distancia. O Deus que traz existência às coisas que não existem, como diz o texto bíblico, né? Também é o mesmo que destrói aquilo que Ele criou. É o Deus que abençoa, é o Deus que amaldiçoa. É o Deus que perdoa, é o mesmo que condena. Esse vai ser o tema do nosso sermão de hoje, à luz aqui de Naum, capítulo 1, versículo 1 a 8. Mas é fundamental a gente pontuar uma coisa aqui. Humana que afaga e também apedreja, o perdão e a condenação do Senhor não é uma moeda, mas uma face do mesmo Deus. Deus não é como o homem, meus irmãos. Deus não é capaz de teatralizar o seu caráter como nós somos. Não. O ser humano pecador, sim. Este sim. Ele pode ter duas faces. E quando se trata de ressaltar uma delas, a gente mostra muita habilidade para destacar o nosso lado bom, enquanto camuflamos o nosso lado mal, o nosso lado ruim. Nós temos dupla face, como aquela fita que prega as coisas. De um lado prega aquilo que está aparente, o outro lado está para onde? Está na parede, onde ninguém vê. Oculta os olhos. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele revelou na sua palavra exatamente quem Ele é. Ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele é um Deus zeloso e é um Deus amoroso com aqueles que se arrependem,
que se voltam a ele desesperadamente, reconhecendo o quê? Incapacidade e dependência. Mas ele também é juiz, um juiz cuja mão vai pesar sobre os soberbos, sobre aqueles que dão as costas para ele, que ignoram a sua palavra de salvação. E nosso texto de hoje fala claramente sobre a condenação e a destruição de uma cidade que ignorou a graça de Deus. A gente vai ver na nossa caminhada. A cidade de Nínive, ela experimentou o perdão do Senhor, mas depois tornou a dar as costas a ele. Logo, o que nós vamos ver hoje é uma advertência direta aos pecadores acerca da execução da justiça divina. No outro aspecto, consolador para nós, as palavras de Naum encorajam aqueles que integram o povo de Deus, quando revela o caráter desse Deus redentor e imutável. Revela o caráter de um pai que desde a eternidade traçou um plano de salvação eterna para os seus filhos. Aleluia. Contextualizando só um pouquinho aqui, a época aqui da profecia, essa mensagem de destruição aqui de Nínive, ela é anunciada por Naum cerca de 100 anos depois daquela mensagem anunciada por Jonas, mensagem que levou a uma espantosa demonstração de graça de Deus sobre uma cidade pagã, a cidade assíria, Nínive, então capital da Assíria. Relembrando um pouquinho, Jonas é aquele profeta teimoso, aquele que se recusou em levar uma mensagem de arrependimento a Nínive. Aí o que acontece? Ele acaba virando comida de peixe, passa por poucas e boas, até que ele então cumpre a missão que o Senhor havia dado a ele. Parêntese, nós temos uma mensagem, uma série de mensagens, na verdade, baseada no texto de Jonas. Está lá no canal da base, você pode encontrar lá, viu? Uma série de mensagens nesse texto profético de Jonas, e lembra toda essa história aí. Mas, meus irmãos, não foi sem motivo que Jonas não quis pregar a palavra de arrependimento para Nínive. Estamos falando aqui de um dos maiores algozes de Israel. Era uma cidade sanguinária. Aqueles que caíam sob o domínio da Assíria tinham as mãos cortadas, os pés cortados, olhos arrancados. Eles faziam pirâmide com as cabeças dos seus prisioneiros. Era esse o nível de maldade. Mas aí o que acontece? Surpreendentemente, a cidade ouve a mensagem de arrependimento de Jonas e se arrepende ao ouvir a pregação do profeta, e aí acaba poupada por Deus para desagrado de Jonas, né? A história está lá, está aí na Bíblia e também nessa série de mensagens que você pode depois conferir. Mas o que acontece? Esse arrependimento generalizado que foi visto lá no tempo de Jonas não perdurou, não demorou muito tempo, ele foi logo esquecido. E agora Naum pronuncia condenação a uma nova geração de ninivitas cuja iniquidade e o afastamento de Deus, e a oposição a Deus não tem perdão. Esse é o ponto aqui, é o contexto. E aí é com o anúncio da sentença de Deus contra Nínive que o livro de Naum vai começar. E a sentença vem por intermédio do Consolador. E aí um trocadilho com o que significa Naum, né? Consolo, consolação. Olha o que diz o versículo 1. Diz assim: advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcós, ou o Elcosita, em algumas versões dizem isso. É irônico a gente pensar que Deus usa um profeta cujo nome é conforto, consolação, para anunciar o juízo contra uma cidade, não é? Mas é isso mesmo que acontece aqui nesse livro. Ao que tudo indica, como já falamos, a mesma Nínive que se arrependera outrora perante a sentença de Jonas, agora, diante da advertência de Naum, não vai demonstrar qualquer disposição ou intenção de mudar de atitude. Outras versões traduzem a parte A do versículo aí como peso de Nínive, ou sentença de Nínive. A NVI traz como advertência contra a Nínive. Bom, advertência, sentença, peso, o sentido aqui é de sentença
mesmo. A palavra profética aqui tem uma natureza ameaçadora, condenatória contra aquela cidade pagã. Sobre Elcós, que dá a Naum a referência de Elcosita, né? Ele é da cidade de Elcosa, do vilarejo, enfim. É um lugar mencionado na Bíblia só aqui, tá? No livro de Naum, há 3 teorias aí sobre essa localidade. Uma é que era uma cidade da Assíria, não muito distante de Nínive. A outra que era a antiga Cafarnaum, a famosa cidade do Reino do Norte, cujo nome é mudado em honra a Naum, Cafarnaum, né? Pode ser uma possibilidade. Outra que era uma cidade de localização no reino de Judá, que são as pessoas que estão também recebendo essa palavra profética, ou o reino do sul, né? Reino de Judá. Mas isso, meus irmãos, vale só de informação para a gente, porque não tem muita importância, não tem nenhuma relevância para a interpretação da mensagem, exatamente onde ficava essa cidade. É só para a gente justificar porque que Naum é chamado de Elcosita, né? Bom, sobre a sentença que virá, essa sim, a parte B do versículo, essa a gente tem que ficar atento, né? Isso a gente tem que colocar toda a nossa atenção para isso. Versículo, parte B diz assim: livro da visão de Naum. É bom a gente explicar, a palavra visão, quando a gente vê empregada aqui em textos proféticos, né, denota uma revelação de origem divina. Quando você vê isso, a palavra visão do profeta tal, o profeta teve uma visão, ele teve uma revelação de origem divina, o profeta então recebe. Então a visão de Naum, portanto, se trata da palavra inspirada do Senhor que está sendo registrada aqui, ok? Meus irmãos, o Naum recebe uma missão árdua, né, do Senhor. Ele tem que anunciar a condenação de uma cidade que é maligna, é sanguinária, que já havia conquistado o reino do norte e agora estava oprimindo Judá, o chamado reino do sul. E há diferenças importantes, é bom a gente pontuar, entre as palavras escritas, está falando de um livro, né? Escritas por Naum, e as palavras proferidas por Jonas, né? Jonas fala diretamente aos ninivitas, enquanto as palavras de Naum, ela tem, podemos dizer, um duplo destino. Ao mesmo tempo que a profecia anuncia juízo contra Nínive, ela traz consolo para Judá. E aqui o significado do nome Naum tem mais sentido, né? Se aplica melhor, né? Quando o texto traz consolo a Judá. Naum significa consolo. Em meio ao sofrimento, a toda a ameaça que Nínive impunha contra Judá, meus queridos, o Senhor levanta um profeta para dizer que ele tinha o controle de todas as coisas. Ele tinha o controle da situação e que a justiça chegaria contra o inimigo do seu povo. Para nós, meus irmãos, é consolador saber que o Senhor não nos desampara, mesmo em meio às opressões. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. O Senhor não está alheio ao seu sofrimento. Nunca pense isso. Em tempo determinado, meus irmãos, Ele entra com providência para nos livrar. Eis o consolo que o Naum traz para Judá e para nós. E aí, seguindo o texto, o profeta vai usar uma escrita poética agora para falar de atributos relacionados ao juiz, a identidade do juiz, ou seja, aquele que vai proferir a sentença contra Nínive. Veremos primeiramente aí que o juiz, ele é zeloso e ele é vingador. Olha o que diz o versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Que duro, hein? Só para constar aqui, porque isso de fato não é importante, assim como não é tão importante a localização de Elcós, o profeta vai escrever agora em uma forma de cântico, tá? De cântico. Na verdade, o original do texto hebraico, versículo 2 ao versículo 8, pode ser chamado de cântico da majestade de Deus, e é escrito em forma de acróstico. Já aprendemos sobre isso, como nós pregamos aqui, lá no Salmo 119, né?
Em um poema acróstico, cada linha começa com uma letra sucessiva, né? No caso aqui, uma letra do alfabeto hebraico, mas diferentemente lá do Salmo 119, que todas as 22 letras estão ali listadas naquele salmo, enorme, né? Grande, abençoador. Aqui é só uma parte. É uma parte, mas nós temos aí um acróstico, começando com as primeiras letras do alfabeto hebraico. Como de costume, nós falamos isso também. Naquela época, isso era simplesmente uma forma de ajudar a memorizar o cântico, né? Memorizar o salmo, nada de mais relevante aqui que a gente deva se ater. A mensagem, repito, é a mensagem sim, nessa nós devemos focar toda a nossa atenção, e esse poema, como já falamos, traz o peso da advertência do justo juiz. Entre os atributos do autor da sentença aqui contra Nínive está o quê? Que ele é um juiz zeloso, um Deus zeloso e inflexível quando se trata da verdade, meus irmãos. Esse atributo de Deus servia exatamente para diferenciar o Deus verdadeiro de falsos deuses ou deuses pagãos, e indica muito claramente uma intolerância do Senhor, uma intolerância de Deus quanto a isso. Ele não gostava e nem admitia ser confundido com falsos deuses. É um atributo que aparece lá no texto do Antigo Testamento, ou dos 10 mandamentos, nós estamos no Antigo Testamento, né? Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, diz assim, ó, só escuta: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Zeloso. Deus é zeloso por sua glória e também por seu povo. Logo, ele espera dos seus filhos, ele espera do seu povo adoração exclusiva, lealdade exclusiva ao único Deus. Deus não tolera adoração a imagens, adoração a ídolos, tampouco descaso a sua palavra, porque quem faz isso está rasgando essa página da Bíblia e jogando fora, mas ela está lá, ela está lá. Ao mesmo tempo, esse Deus zeloso, ele se apresenta como vingador, e essa palavra ocorre 3 vezes nesse versículo. Parece estranho, né, esse atributo? Parece estranho, a gente está falando aqui de um Deus de amor, um Deus de perdão. Vamos explicar. Essa atitude irada do Senhor, ela vai nascer exatamente do seu zelo pela verdade. Uma coisa tem relação com a outra. A vingança do Senhor, ela nasce do zelo, ela não nasce de um temperamento maligno, ela não nasce de uma índole vingativa, ela nasce de uma natureza justa, o que é muito diferente. O texto é duro, mas revela um Deus irado, seu furor é terrível, escreve Naum, né? Meus irmãos, a mensagem que salta aos olhos aqui, e deve entrar no nosso coração, é a da natureza de que Deus é zeloso em executar a sua ira. Portanto, meus irmãos, pecadores devem ser advertidos a não brincarem com Ele. O Senhor executa vingança contra os seus adversários, adverte o profeta muito claramente. Em outras palavras, o juízo do Senhor, ele é infalível, ele é inescapável, porque nada foge do seu domínio. Sim, meus irmãos. Essa realidade aqui acerca dos atributos do Senhor deve nos fazer refletir sobre a condenação que recai sobre os inimigos de Deus e sobre os perseguidores da igreja. E o povo de Judá à época é o que a igreja representa hoje, o povo de Deus. O Evangelho de Cristo, ele nos adverte que não cabe a nós a vingança. Romanos capítulo 12, versículo 19, Paulo escreve: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu
retribuirei, diz o Senhor, citando um texto de Deuteronômio. Meus irmãos, a nós não cabe a ira, a nós não cabe a vingança, a nós cabe a sublime missão de pregar o mesmo arrependimento que coube a Jonas anunciar a Nínive. Não nos cabe o julgamento. Nós não somos os juízes. O juiz não somos nós. Embora a sentença já esteja decretada sobre os inimigos de Deus, inimigos do seu povo, nós não sabemos onde, de fato, estão esses adversários condenados pelo Senhor. Outrora eu me portava como um inimigo de Deus. Eu era um escarnecedor das Escrituras. E quantos aqui não eram? Mas a palavra de arrependimento me alcançou. E a você. Se o Senhor nos revelou o peso da sua ira, cabe a nós nos prostrarmos diante do Senhor, desse Deus que nos amou, desse Deus que nos escolheu. É nosso dever pregar a palavra que nos redimiu para todos aqueles que haverão de ser alcançados também. Nós não somos os juízes. Para convencer os seus destinatários, no caso aqui Nínive e Judá, quanto ao terror da ira de Deus, você vê que as palavras são duras, né? Naum vai recorrer agora a fenômenos da natureza. Então ele vai pintar um quadro aí de vendaval, tempestades, seca, terremoto, fogo. Só que em meio a tudo isso, ele vai pintar também um Deus paciente, né? Ou tardio em irar-se, como dizem algumas versões, outras versões. O juiz, meus irmãos, é paciente e todo-poderoso. Olha o que diz agora do versículo 3 até o 6. Acompanha. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Meus irmãos, quando a gente ouve que Deus é paciente ou tardio em irar-se, pode parecer uma falsa ideia de que por permitir as atrocidades por algum tempo, no caso aqui Nínive, né, seja um sinal de esquecimento, de que Deus não está meio que ligando, né? Esse texto, todavia, nos lembra que a ira de Deus contra a maldade, ela é certa, ela é inevitável. O texto diz: o Senhor não deixará impune o culpado, escreve Naum. Está decretado. Após mencionar a paciência ou longanimidade, né, como atributo do Senhor, o profeta vai então se valer de uma linguagem figurada para ressaltar esse grande poder de Deus, Deus Todo-Poderoso. É dele o domínio sobre toda a criação, incluindo aí a natureza física e também as coisas espirituais, tudo está sob o seu domínio. Ele controla o céu, versículo 3, os mares, os rios, versículo 4, a terra, né? Locais conhecidos pelo homem por sua estabilidade, né? Como montes, montanhas, colinas, a terra firme, estremecem, diz o texto, né? Derretem diante do poder do Senhor. Então, Naum vai usando essa linguagem figurada para mostrar quão grande, quão grandioso é o poder de Deus. Nada está alheio, pode estar maior do que esse grande poder. O versículo 4 vai citar Bazã e o Carmelo, que eram áreas ali, meus irmãos, situadas no leste da Galiléia, muito fértil, conhecida por sua fertilidade, pelos seus vales verdejantes, que eram ideais ali para o gado. Então, ver essas regiões transformadas, como diz o texto, do seu papel original, né, de fértil para algo seco, é algo que somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Para Ele é simples. Para Ele é simples. Transformar uma coisa
em outra coisa, conforme o seu grande poder. Contudo, a paciência do Senhor, a palavra paciência, que é muito importante nesse versículo, destacada pelo profeta, indica que a sua ira, ela não vai arder de forma impetuosa, não é esquecimento, ela simplesmente não age de forma descontrolada, ela não é irracional a sua ira. A longanimidade de um Deus que é tardio para irar-se, né? Na verdade é destinado a levar as pessoas ao arrependimento. Deus é tardio para irar-se, para que as pessoas possam se arrepender muitas vezes. A demora da vingança não é sinal de fraqueza, é sinal de poder. Deus pode ser paciente, porque Ele pode todas as coisas. Então, se Ele quiser ser paciente, Ele vai ser. Mas Ele também é todo poderoso. E a sua suposta demora aqui em punir pecadores se revela como um propósito de incluir aí nos seus planos graça e perdão. E aí, meus queridos, nós chegamos a um ponto do texto que é de bom tom a igreja fazer aquela boa e saudável autoanálise, né? Autoanálise. Nós estamos diante de um Deus paciente, tardio em irar-se, o que infelizmente pode gerar em nós um comodismo. Sim, meus queridos, muitos de nós têm o péssimo hábito de abusar da longanimidade do Senhor. Em vez de nos deleitarmos no Senhor, como nos instrui o Salmo, livro de Salmos, nós nos deleitamos na paciência do Senhor. Muitos de nós descansam demais no fato de Deus ser tardio para irar-se. Acerca disso, vejamos o alerta que Paulo faz quando ele escreve aos Romanos. Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 4, só escuta. Escuta com atenção. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Lembra? Deus é zeloso pela verdade. Segue o texto, versículo 3 e 4 diz: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Paulo era sensacional em trazer luz para o Antigo Testamento, né? Como ele foi usado pelo Espírito. Meus irmãos, essa é uma palavra de juízo aqui, para homens que desprezam os decretos do Senhor. Paulo estava escrevendo a esse tipo de gente, que desprezam a ordem natural estabelecida pelo Senhor. Mas também era uma palavra para quem é tardio em se arrepender, e uma palavra para quem é tardio em buscar correção dos seus maus caminhos. Não existe perdão sem arrependimento. Algo que Nínive indica aqui que não estava disposta a ter novamente. E nós? E quanto a nós, meus irmãos? Tirando agora os olhos da cidade assíria aqui, e olhando para Judá, o povo de Deus, lê-se agora a igreja, é fundamental, meus irmãos, compreender que o perdão, quando se trata do povo escolhido, não seria fácil, tampouco seria barato. O povo chegaria a um ponto tal, o povo de Deus, um ponto tal de frieza, de afastamento do Senhor, de pecado, que nenhum sacrifício animal, podia ser o animal mais bonito, mais perfeito, animal, do reino animal, nenhum gesto que pudesse ser feito, gesto de suposto arrependimento feito no templo daquela época do Antigo Testamento, nada poderia atrair o perdão de Deus. Somente um sacrifício
perfeito, ao preço do sangue precioso de Jesus, poderia redimir um povo indesculpável em seus pecados, que somos nós. E aí, diante da paciência, né, de um Deus tardio para irar-se, os inimigos não vão ter desculpa, porque Deus é paciente. Eles não vão ter desculpa, eles não terão fundamento para se manter de pé no dia do juízo. Todavia, para Judá, meus irmãos, havia consolo nas palavras do profeta Naum. Por quê? Porque a mão que ataca também protege. Olha os versículos finais aí, 7 e 8, diz assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Considerando que o texto já disse aqui, né, que o Senhor não deixará impune o culpado, sua ira também cairá sobre aqueles que se voltarem contra ele. Considerando isso, somente Deus, meus irmãos, pode livrar quem ele quer livrar. Em palavras bem claras, só o próprio Senhor pode ser a única defesa que nós temos no dia do juízo. A mão toda poderosa que ataca é a mesma que protege. O Senhor é bom, né? Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 diz que ele sabe quem são esses. Ele sabe quem são os que lhe pertencem. E essa é uma palavra consoladora para os que creem no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é paciente, mas também é justo com aqueles que o desprezam. O Senhor é bom, meus irmãos. O Senhor é bom. Que contraste a gente vê aqui agora, né, com a comparação, a fúria do Senhor que recai sobre os inimigos, né? O Senhor é bom. Sim, Deus sabe quem são aqueles que confiam nele, e ele é bom, e ele protegerá aqueles que são seus, mas ele também conhece quem serão os alvos da sua vingança inevitável. Ele conhece. Há uma condenação certa, em dia determinado, para punir a impiedade dos homens. Assim nos diz o Senhor nesta manhã, por meio das palavras do profeta Naum. O texto fala que uma enchente devastadora, né, dará fim a Nínive, e expulsará os seus inimigos para a escuridão, diz aí o versículo 8. Registros descobertos sobre a história da Babilônia revelam que anos mais tarde aí da profecia, houve um cerco contra a cidade de Nínive, e aquele ataque acabou sendo ajudado por uma cheia do rio Tigre, que estava ali próximo à cidade, e essa cheia permitiu que as forças babilônicas pudessem transpor as muralhas da cidade, que pareciam intransponíveis. Para Deus nada é intransponível. Em seu relato, Naum associa exatamente a queda de Nínive a uma enchente, né? Dando provas de que a palavra do Senhor se cumpriu e se cumpre sempre. Aleluia. Meus irmãos, queria caminhar para concluir, frisando que a profecia de Naum, sem dúvida, ela aponta para a mensagem redentiva ou redentora do Evangelho, ao salientar a condição desesperadora do pecador. Aponta para o Evangelho também, quando salienta a misericórdia de Deus para os que nele confiam. O Deus que perdoa é o mesmo que condena. Meus irmãos, as palavras do profeta aqui é uma clara advertência para pecadores de todas as épocas, daquela época e da nossa época, para que não brinquem com o Senhor, para que não brinquem com Deus. A mensagem de Naum é de fato um conforto para os crentes, de fato é.
por anunciar a certeza de que há um plano infalível de redenção de Deus. Há um plano infalível, inevitável. Olha, se a Síria tivesse sido bem sucedida em sua crueldade, oposição contra Judá, a vinda do Messias estaria ameaçada. Era preciso haver Judá para que houvesse Cristo. As entrelinhas de Naum, meus irmãos, declaram assim, o Messias virá e nada poderá impedir esse decreto do Senhor, nem Nínive, nem nenhuma oposição. Ao anunciar a condenação daquela cidade, Naum assegura ao povo de que há um plano de redenção em curso, e eles poderiam descansar nessa promessa. Aleluia. Meus irmãos, o Deus da ira é o mesmo que salvou o seu povo da morte. Em toda a Bíblia nós lemos relatos de inimigos que o Senhor usa para servir aos seus propósitos, sejam propósitos para ensinar o povo sobre obediência, sobre fidelidade, sobre dependência e sobre arrependimento. Deus usava os inimigos muitas vezes, a Bíblia está cheia de relatos assim. Se um dia a graça comum beneficiou aquele povo ímpio lá de Nínive, por intermédio da pregação de Jonas, a graça salvadora, meus irmãos, Ele preparou somente para os seus filhos. Aleluia, aleluia. O perdão dado a Nínive havia sido temporário, porque não demorou muito a capital assíria se volta novamente contra o Senhor e contra o seu povo. Por isso recebeu a condenação que estava planejada e decretada para ela em tempo oportuno. Já ao povo de Deus, meus irmãos, e essa palavra agora aqui nos inclui, ela está destinada à bondade, a refúgio, a perdão, amor eterno na eternidade. Se o povo precisou ser muitas vezes disciplinado, e continua sendo, é porque não se cansa de descansar na paciência do Senhor. Nós pecamos quando agimos assim, meus irmãos, porque abusamos da graça, tripudiamos da graça. Deus é bom, Ele é paciente. Quem sabe um dia eu me conserte. Por essas e outras falhas nossas, que a garantia da salvação não depende de algo que nós possamos fazer, porque no piscar de olhos, o pecado revela o quão mal nós somos. A mão que afaga é a mesma que apedreja, a boca que beija é a mesma que escarra. O que nos garante salvação, meus irmãos, é a vontade de Deus de nos amar, apesar de nós, apesar de mim. Que essa mensagem seja um alerta para a gente parar de brincar com o Senhor, parar de nos deleitarmos na bondade e na paciência do Senhor, para nos deleitarmos no Senhor. Salmo 37, versículos 3 e 4, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. O Senhor é bom. Refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Escreve Naum a nós, povo de Deus. O Senhor continua sendo paciente, né, meus irmãos? Dando aos que são seus, que Ele sabe, o tempo para se arrependerem. E Ele também tem dado tempo à igreja, pacientemente, tem dado tempo para que a igreja esteja pronta no grande dia do Senhor. Que neste dia, meus irmãos, que seja breve, estejamos vestidos convenientemente, vestidos de arrependimento sincero no nosso coração,
vestidos com as vestes brancas, lavadas e purificadas com o sangue de Jesus, vestidos de graça, né? Esse favor imerecido dado a pecadores como nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.